bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Quando for comprar a sua água mineral, compre sempre Verágua, tá bom? Vou apresentar aqui o meu convidado, vou bater um papo com o doutor Emilson Brasil, advogado. Ele que defende algum dos réus no processo aí da Operação Delivery. Ontem foi preso o pecuarista Adálio Cordeiro pela Polícia Federal em Ji-Paraná, Rondônia. Ele estava foragido, estava numa casa de amigos, segundo o relato da polícia, ali naquele município, e com a prisão decretada desde novembro do ano passado pela Justiça do Acre. O seu Adálio estava aguardando, já saiu hoje, inclusive, a autorização judicial para a sua transferência para o Acre. A autorização já saiu hoje. Ele é acusado de ser cliente de uma rede de exploração sexual de mulheres, inclusive menores, aqui no Acre. Outro pecuarista também envolvido com a prisão decretada é o presidente licenciado da Federação da Agricultura e Pecuária, Assuero Veronês, que continua sendo procurado pela polícia. Doutor Emilson é advogado de algumas dessas pessoas. Ele nos fala aqui sobre esse caso específico, tem levantado muita polêmica em nosso estado. Doutor Emilson Brasil, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Doutor Emilson, já foi comunicado o juízo da comarca de Rio Branco, inclusive a Gazeta.net acabou de nos informar, está aqui no site, o pedido de prisão, a transferência para Rio Branco. Mas eu gostaria de questionar o senhor o seguinte: o réu estava foragido para não ser preso, não é verdade? O senhor tinha conseguido um habeas corpus inicialmente, que depois foi negado pela Câmara Criminal. Foi isso que aconteceu, doutor? Não, veja bem. Primeiro, meu boa noite. Nós conseguimos uma liminar e essa liminar foi cassada pela Câmara Criminal. E, em razão disso, o Adálio não se encontrava em Rio Branco e achou... O senhor orientou o seu cliente? Deu uma viajada? Veja só. A situação é a seguinte: a gente que advoga, a gente procura, pelo menos eu, o bem-estar do cliente. Eu jamais vou orientar ou dizer para o cliente fazer o que quer que seja. Por quê? Ele tem que ver o que é melhor para ele. E vamos supor que eu diga, fuja ou se apresente, e ele faça aquilo que eu orientei e demore para se resolver uma questão complexa como essa. Termina que você deu uma orientação que, ao sentir do cliente, foi indevida. Por isso, eu deixo à vontade para fazer o que bem entender os meus clientes. Né? Eu faço a defesa dele, a autodefesa quem faz é ele. Eu faço a defesa processual, tá? A defesa técnica, a gente diz. E, nesse caso, houve essa opção, ele foi localizado e agora os procedimentos vão ser o procedimento que é adotado para todas as pessoas que são localizadas fora do domicílio, fora do distrito da culpa. Né? O juiz da comarca de Rio Branco já foi comunicado? Já, tanto é que ele já pediu para o IAPEM para que o IAPEM tome as providências para conduzir ou para recambiar o Adálio para Rio Branco. Agora, falando exatamente do processo, aqui não nos cabe fazer aqui o juízo de valor da questão, mas vamos falar aqui do processo. Em dezembro, o senhor entrou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça do Acre para que revogasse a prisão também de seu cliente, Assuero Veronês. Não, do Adálio. Do Adálio. Do Adálio. O senhor também defende o Assuero? Não, veja só, a questão da defesa do Assuero, em outubro ou novembro, eu subestabeleci os poderes com reservas de iguais para o escritório do Dr. Ciro. Um escritório conceituado, pessoas competentes, que vem desenvolvendo um trabalho da melhor qualidade. Né? E quem está capitaneando neste momento é a banca do Dr. Ciro. Perfeito. Eu estou, como diz o eu estou de stand-by. Stand-by. Por ter poderes para atuar, mas por uma opção da defesa, a banca do Dr. Ciro e fazendo com muita competência. Se não me engano, foi pedida a prisão domiciliar do pecuarista Assuero Veronês por conta de problemas de saúde. Veja só, essa questão da prisão domiciliar foi feita, mas me parece que foi indeferida. Foi indeferida. Foi indeferida a pedido. Agora, no habeas corpus, o senhor arguiu, esse habeas corpus que o senhor já está aí, o senhor está com esse habeas corpus, inclusive, o senhor trouxe alguns documentos, inclusive. Isso. O senhor argui no seu habeas corpus
a incompetência absoluta, vejam bem, da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar crimes cometidos por adultos contra crianças e adolescentes. Porém, doutor, existe uma resolução do Tribunal de Justiça, a resolução número 134 de 2009, na qual o TJ do Acre amplia os poderes, a competência, digamos melhor, da segunda Vara da Infância e da Juventude para justamente fazer isso, processar e julgar crimes sexuais praticados por adultos contra crianças e adolescentes. Portanto, doutor Emilson, o doutor Romário Divino que pediu aí a prisão, ele não está desta forma com todo o respaldo legal para pedir a prisão? Vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, é o juízo que é incompetente. É o juízo que é incompetente. O que aconteceu foi que com o advento do ECA, os tribunais estaduais passaram a ter a competência para criar suas varas da infância e da juventude. E os tribunais estaduais do Brasil como um todo, eles terminaram por baixar resoluções ampliando a competência da Vara da Infância e da Juventude para julgar crimes cometidos por adultos penalmente imputáveis contra crianças e adolescentes. Uhum. Isso, quando foram editadas essas resoluções, vários advogados se insurgiram contra essas resoluções e os tribunais se amparavam e se seguravam até fevereiro deste ano num agravo regimental feito em um habeas corpus do Rio Grande do Sul, que dizia naquele agravo que era sim competência do Tribunal de Justiça ampliar essa competência para a Vara da Infância e da Juventude. Isso em fevereiro. De 2012. De 2012, até fevereiro de 2012. Que até foi o agravo regimental no HC 224-313, que a 5ª turma reconheceu como válida a resolução, e o HC 227982 do Rio Grande do Sul, que a 6ª turma, nesse caso aqui, que é utilizado pelos tribunais, era utilizado pelos tribunais, esse aqui que tratava de um habeas corpus para declarar a inconstitucionalidade da lei. E a habeas corpus não é via eleita para isso. O habeas corpus não compete a um habeas corpus, por causa da sua via estreita, discutir constitucionalidade. Então, esse habeas corpus da inconstitucionalidade o tribunal nem conheceu dele. Pois bem, quando foi em junho deste ano, a 5ª turma apreciou vários outros habeas corpus. Inclusive, foi apreciado um recurso ordinário em habeas corpus, em 22/8/2012, recurso ordinário em habeas corpus, aonde ficou pacificado pela 5ª turma da total incompetência da Vara da Infância e da Juventude de apreciar, ou seja, de processar e julgar maiores ou adultos penalmente imputáveis quando cometem crime contra menores. Isso está pacificado, não existe mais dúvidas com relação a isso. E aí, pode-se remeter esse pedido de prisão, então, para a Câmara Criminal? Veja só o que acontece. Os habeas corpus devem ser apreciados dia 24. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, Henrique, é que algumas pessoas estão entendendo que o Tribunal de Justiça, ao emitir a resolução, ele cometeu um erro. Não é verdadeiro isso. Era a prática de todos os tribunais, porque não existia, à época da edição da resolução, nenhuma decisão de instância superiora, de corte superiora... que lhe retirasse a competência. Então, não há o que se discutir. O TJ agiu de pleno direito. E como todos os outros tribunais do Brasil. Aí veja só, todos os julgados a partir de junho de 2012 são no sentido de que todos os processos que estavam sendo, todas as ações, melhor dizendo, que estavam sendo processadas junto à Vara da Infância e da Juventude, que tinha adulto como o autor de crimes contra crianças e adolescentes, todos eles foram anulados. Todos os atos praticados pelo juízo da Vara foram anulados. Mas o senhor não acha, agora analisando a lei, claro que quem legisla são os legisladores, mas ao analisar a lei, não é interessante que a própria Vara da Infância e da Juventude tenha realmente essa competência, já que as vítimas são crianças e adolescentes?
Aí veja só, nessa questão... Tirando um pouco aí tá digamos, do verniz do advogado, mas agora do humanista. Mas veja bem. Do ser humano, Aí Emilson eu Brasil. faço uma pergunta. Se um adulto, mata uma criança ou um adolescente, qual é o crime mais grave? O crime sexual, que nós temos que ressaltar aqui, que são crimes sexuais cometidos, ou seja, agora com a nova redação, crime contra a dignidade sexual. Perfeito. Qual que é mais grave? É um crime contra a dignidade sexual de uma criança e adolescente ou um homicídio doloso contra elas? Sem dúvida, homicídio que tira a vida. E quem julga é a vara do tribunal do júri. E nesse caso, o que acontece? A prisão tem que ser relaxada ou a própria Câmara Criminal é quem vai pedir a prisão? Eu estou ajuizando uma ação de exceção de competência para ser interposta junto ao juízo da segunda vara da infância e da juventude, para que o juiz se declare competente ou não. Aí o juiz vai ter ele pode também fazer a sua defesa legal. Perfeitamente. Ele tem que decidir os precedentes, ele tem que ter precedente jurisprudencial. Muito bem. Só para te ajudar aqui. Conclua. Só para te ajudar. Eu tenho aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor vai ler essa decisão para mim no próximo bloco. Nosso bloco Perfeitamente. Acabou o tempo. Eu vou continuar aqui a entrevista com ele, porque eu tenho pergunta dos internautas também para o doutor Emilson. Vou dar uma paradinha para o intervalo e volto já para a gente destrinchar essa questão aqui no Gazeta Entrevista. Não perca, até já.